Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de ciências, certo? Nosso livrinho aqui de ciências. E vamos lá nas páginas 47, certo? Olha aqui, as plantas. Nós vamos trabalhar agora o grupo de plantas e outros tipos de seres vivos, certo? Então, vamos lá. As plantas, elas são seres vivos que fazem parte do reino Plantae. Gente, nós temos 5 reinos de seres que são considerados vivos, certo? Nós já estudamos os animais, vamos estudar as plantas, certo? As bactérias, os protozoários. Vamos lá, o que mais? Bactérias, protozoários, os fungos, certo? Então, vamos lá. Vamos com as plantas. As plantas fazem parte do reino Plantae ou o reino dos vegetais. Vamos lá. Partes da planta. Essa aqui vocês já conhecem lá desde o primeiro ano, né? Que as plantas têm, a maioria das plantas tem raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Vamos lá para a raiz. A raiz é a estrutura responsável por garantir a absorção de águas e nutrientes do solo e também garantir que a planta fixe no substrato, ou seja, no solo, certo? Onde ela vai se fixar, tá bom? A raiz ela é responsável pelo quê? Para que a planta absorva tanto água quanto nutrientes do solo para que ela sobreviva, certo? E garantir também essa fixação no solo. Se ela não tiver raiz, certo? Ela não vai ter como se fixar no lugar que ela está. Caule é o órgão vegetal relacionado com 2 funções principais: a condução de substâncias e a sustentação de folhas e estruturas de reprodução. Vamos lá. O caule, ele é o responsável por transferir da raiz para o restante da planta todos os nutrientes e água que ela absorve. A raiz vai absorver e é o caule responsável por conduzir por toda a planta, certo? Esses nutrientes e essa água. E também ela faz o que? A sustentação dos galhos, certo? Das folhas dessa planta, certo? E a sua estrutura de reprodução, são as flores e os frutos. A folha. A folha é uma estrutura que funciona como órgão que realiza fotossíntese na maioria das plantas, certo? O que é a fotossíntese? Gente, a planta, ela é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. Os outros seres vivos, eles se alimentam de outros seres vivos, certo? Eles não produzem o seu alimento, eles têm que ir atrás de um alimento. A planta não. A planta, ela produz seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Qual é o processo de fotossíntese? É o processo em que, através da luz do sol e da água que essa planta absorve, ela transforma isso em clorofila, certo? Que dá aquela cor verde às plantas, certo? E aí ela consegue produzir o seu alimento, como se sustentar, certo? Biologicamente. E também realiza os processos de transpiração e respiração. É através das folhas que as plantas respiram e transpiram. Gente, as plantas, elas fazem o quê? No processo de transpiração, ela absorve, certo, o gás carbônico e transfere o oxigênio. No processo de respiração, já é o contrário. Ela absorve o oxigênio e libera gás carbônico, certo? As flores. As flores, elas são responsáveis pela reprodução da planta.
Nas flores, você encontra as partes femininas e masculinas da planta. E também existe o pólen. É esse pólen que, entrando em contato com as partes femininas da planta, ela acaba desenvolvendo o quê? O fruto. A planta, a flor, ela tem as duas partes, a feminina e a masculina. Você sabe que para a reprodução existe a parte feminina e a parte masculina. E o pólen, ele é responsável por transferir, certo? Todas essas informações para a parte feminina da planta. Como é que isso acontece? Através do processo chamado polinização. E esse processo de polinização acontece através de quem? Através de insetos e pássaros. Um dos pássaros que a gente já estudou, inclusive, né? No livro até língua portuguesa ontem, né, no Aprova Brasil, foi o beija-flor, certo? Através daquele processozinho que ele vai lá colher o néctar das flores. O que é o néctar? É o açúcarzinho que tem lá na flor. Ele vai lá pegar aquele néctar, que é de onde ele tira a energia, né? A sua fonte de alimento, né? Já que ele é um animal, ele procura uma fonte de alimento. Então, ele vai atrás do néctar das flores e aí ele leva esse pólen para outra flor. E aí acontece o processo de polinização, onde vai desenvolver o quê? O fruto, certo? Nesta flor. E os insetos também, né? As abelhas, as borboletas vão também atrás desse néctar para se alimentar. E aí ele leva nas suas patinhas esse pólen, que ele chega em outra flor, e aí transfere esse pólen para essa outra flor, e aí acontece o processo de polinização, que é o que vai desenvolver o fruto. O fruto é a parte da planta que contém o quê? As sementes, que darão origem a novas plantas, certo? E, por fim, a semente. A semente é responsável pela germinação, que é o processo que dá origem a uma nova planta. Existem algumas plantas que não desenvolvem através de sementes, e sim através do caule, certo? Mas a maioria das plantas se desenvolvem a partir da germinação da semente, ok? Vamos lá. Quais são as funções das plantas? As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar, ou seja, eles são produtores de alimento, servindo, então, como alimento primário, certo? Para a maioria dos seres vivos. Então, as plantas servem o quê? De alimento. Nós, seres humanos, nos alimentamos de plantas também, não é isso? Somos seres onívoros, que comemos carnes e plantas, certo? Então, as plantas servem como alimento, servem como abrigo de animais, certo? Vários seres vivos vivem nas plantas, certo? E, além disso, estão relacionados com outras funções importantes, como a liberação do oxigênio para a atmosfera, como a gente já falou lá no processo de transpiração e respiração, captação de gás carbônico, nesse processo de transpiração e respiração, e além de evitarem a erosão. A erosão é o processo que o solo ele se desfaz, certo? Aquele terreno se desfaz. Por quê? Porque não tem raízes de planta que o segure. Porque lembre que a raiz da planta é aquela que sustenta ela no solo. E ao mesmo tempo que ela sustenta, você já tentou tirar uma plantinha, um capim, um matinho que está lá crescendo no seu quintal ou no seu jardim. Quando você puxa, a raiz vem com um monte de areia grudada nela, não é isso? Por quê? Porque aquela raiz, ela está lá para pegar a água e os nutrientes que estão naquele solo. Então, aquele solo ali vai ficar grudado naquela raiz. Quanto maior for a planta, maior vai ser sua raiz
e maior capacidade de sustentar e segurar o solo é daquela planta, certo? E ajuda também a regular a umidade relativa do ar. Gente, onde tem mais plantas, certo? E água também, certo? Você sente o ar mais limpo e mais úmido para você conseguir respirar. Os locais que tem menos plantas são mais abafados, mais quentes, certo? Então, as plantas têm essa função de dar alimento, de dar abrigo, de limpar o oxigênio, de captar gás carbônico, evitar a erosão e ajudar a regular a umidade do ar. Onde vivem as plantas? As plantas podem viver na água, que são as plantas aquáticas, certo? Elas retiram, então, os sais minerais que precisam da própria água, porque a água também tem sais minerais, certo? No solo, que são as plantas terrestres, aí nesse caso, elas tiram seus nutrientes, certo? Dentro do solo, a água que está dentro do solo e os sais minerais. E as plantas aéreas, elas não vivem voando, certo? Mas elas conseguem sobreviver entre ou crescendo por cima de outras plantas, certo? Elas vivem sobre outras plantas e elas retiram essa água e os sais minerais desse ambiente que ela está e da própria chuva, certo? Nós vamos ver esse tipo de plantas aéreas, certo? Mais adiante. Aquáticas, terrestres, a gente vai ver mais adiante, certo? Vamos lá. Aqui, os grupos de plantas. Os musgos. Os musgos eita, meu Deus do céu, quase que eu não falo aqui. Constituem a maior parte das plantas briófitas. São plantas de pequeno porte, de estrutura simples. Eles não apresentam vasos condutores, nem flores e nem sementes, certo? Então, você não vai ver um musgo, não vai ter flor, não vai ter semente, ela não tem caule, certo? Ela só vai ter basicamente o quê? As folhas, certo? E as raízes bem pequenas. Por quê? Porque elas vão tirar, certo? Elas podem tirar a sua alimentação, desenvolver a sua alimentação, claro, pelo processo de fotossíntese, mas também ela vai retirar o que? Olha, das rochas, certo? Da água da chuva que vai cair aqui, olha. Tá vendo aqui? Isso aqui tudo são musgos. Você pensa assim que é uma grama, né? Mas não é uma grama, certo? É diferente de grama. Olha lá, a característica dos musgos. Os musgos vivem em ambientes úmidos e sombreados. Você não vai ver assim, onde tem muito sol, você não vai ver os musgos. Ele sempre vai viver em ambientes mais úmidos. Não confundam musgos com fungos, certo? Eles sempre podem crescer sobre diferentes substratos, como solo, rocha, tronco de árvore e até mesmo em paredes. Algumas espécies de musgo formam verdadeiros tapetes verdes, cobrindo grandes áreas, como é o caso... Gente, volta aqui. Como é o caso dessa foto que eu coloquei aqui. Isso aqui tudo é musgo, certo? Em cima dessas pedras aqui no rio. O rio é um ambiente úmido, certo? Provavelmente aqui a entrada de uma caverna é mais escuro, certo? É mais sombreado, então ela se desenvolve mais nessas áreas aqui úmidas. Olha aqui, aqui é um rio, um riacho que deve estar passando aqui. E aí se desenvolveu esse tipo de planta chamado musgo, certo? As samambaias. Gente, eu acredito que muita gente tem em casa samambaia, né? Principalmente quem tem assim, que tem avó, né? Eu mesmo, quando minha avó era viva, a casa dela tinha muito pé de samambaia, certo? Então, as samambaias, elas são plantas que apresentam raiz, caule e folhas e precisam de água para se reproduzir, certo? As samambaias são dos grupos das pteridófitas, certo?
Por quê? Porque a reprodução dela acontece por meio de gametas que ficam no interior dos soros. Gente, eles têm uns pontinhos, certo? Dentro aqui das folhas, se você tiver uma samambaia em casa, você consegue ver uns pontinhos pretos nessas folhas e são a partir deles que eles caem e desenvolvem outra planta, certo? Através que o pessoal chama de olhinho, né? Desses olhinhos, desses pontinhos pretos que tem, certo? Nas folhas da samambaia. Olha aqui, ela só tem a raiz, o seu caule, certo? E as suas folhas. É tanto que quando você vê ela naquele, né, que o pessoal chama de xaxim, né, que é aquele substrato, às vezes de coco, né, de casca de coco que o pessoal faz, e você vê só a raiz, né, em volta daquele vaso, daquele substrato, e só as folhas. Você só vê a raiz, certo? O seu caule e as folhas. Você não vê mais, não tem mais nada. A samambaia só tem isso, é folha, caule e raiz. Você não vê flor de samambaia, certo? E o caule, ele se confunde com a raiz. Certas raízes, elas são bem fininhas, mas o caule, ele é mais grosso. E você vê em volta daquele substrato, você vê o caule e as raízes bem fininhas da samambaia, certo? Os pinheiros, que faz parte do grupo dos gimnospermas. Elas possuem raiz, caule e folhas. Gente, são árvores. São árvores enormes. Elas possuem pinhas e são por meio delas que a planta... Gente, coisa feia. Planta. Que a planta consegue fazer a fecundação dos óvulos. Entretanto, para que isso ocorra, a gimnosperma precisa da ajuda externa, ou seja, de insetos ou vento. Depois de fecundado o óvulo, se originam as sementes denominadas pinhão. Gente, vamos lá. Aqui é um pinheiro. Aqui é a raiz, aqui é o caule. Dá para identificar bastante porque ele é uma árvore. E aqui são suas folhas. No alto dessas folhas se desenvolve, certo? Esse fruto aqui, olha, chamado pinhas. Dentro dessas pinhas, certo? Se ela for fecundada, vai se desenvolver o pinhão, que é a semente. Nessa época agora de festejos juninos, é a época que essa parte aqui, que essa pinha, ela é retirada e aí ela é aberta e dentro dela tem esses pinhões e aí eles são torrados no, como é que diz? Na fogueira ou em grelha, certo? E as pessoas lá no sul do país comem essas sementes torradas, certo? O pinhão. A gente aqui tem o costume muito de comer milho assado, milho cozido, e lá eles costumam comer nessa época o pinhão, certo? E aí, para que isso aconteça, é preciso que os insetos ou o vento, certo? Façam esse processo de fecundação. Como eu já falei, são os insetos que são responsáveis pelo processo de fecundação das plantas. E vamos lá. A gente já falou isso aqui, eu só queria que vocês visualizassem para que servem as plantas. Purificação do ar, certo? A gente já falou desse processo através da transpiração e respiração das plantas. Aí nós utilizamos para fazer mobiliários e utensílios, a gente utiliza a madeira. Para alimentação, isso todo mundo já sabe. Para vestuário, por que para vestuário? Gente, nós temos o algodão que faz, né, a nossa roupa. O algodão, ele é uma flor, certo? É uma flor de uma planta, do algodoeiro. E quando ele seca, ele abre essa florzinha que tem lá o algodãozinho,
E depois vai ser levado para uma tecelagem, vai fazer o fio, e aí desse fio vai fazer o tecido, que vai fazer as nossas roupas. E aí nós também utilizamos para perfumes. Na perfumaria você vai tirar o óleo essencial, né, das flores, das rosas, de madeira, de várias plantas para fazer o perfume. Medicamentos, isso aí, tem os medicamentos que nós temos os naturais, né, que a mãe faz o chá, faz lá o lampedor de várias coisas, beterraba, abacaxi, né, eu tomei vários, né. E também os medicamentos que são chamados alopáticos, que são os vendidos em farmácia, eles têm a sua origem em plantas, certo? Que, claro, foram estudados por vários e vários anos, até desenvolver o medicamento alopático que a gente compra na farmácia. E, claro, para decoração, né? Você bota uma planta em casa, um jarro de flores, fica belíssimo na nossa casa, né? E aqui as partes da planta: raiz, caule, folha, flores e fruto. Só faltou a semente que está aqui dentro do fruto, né? Detalhe, né? Nem todas as plantas vão ter todas essas partes aqui. Tem plantas que você só vai encontrar raiz e o caule, certo? Raiz, caule e folha, tá bom? Nem todas as plantas têm todas essas partes que nós estamos vendo aqui, certo? Tem umas que só vão ter a raiz, o caule, as folhas e o fruto, não vai ter flor, certo? Como é o caso do pinheiro. Pinheiro? Isso, do pinheiro aqui, ó. E aqui o processo de fotossíntese, que é quando a planta vai pegar o quê? Vai pegar o gás carbônico, certo? E utilizar também a luz do sol para transformar em energia para ajudar na sua própria sustentação. E ela libera nesse processo aqui, certo? O oxigênio. Já na sua respiração, ela vai absorver o oxigênio e vai liberar o gás carbônico. Aqui, plantas aquáticas, olha aqui, olha, a alga, certo? Que a gente só vê lá no oceano, né? no meio do oceano, as algas, certo? E aqui são outros tipos de plantas aquáticas, olha, que vivem em rios, lagoas, igarapés, certo? A Vitória régia, que é aquela famosa flor, certo? De lá do rio Amazonas. Ela é uma planta aquática. As plantas aéreas, olha, aqui você vê uma árvore e aqui tem outra planta sobrevivendo em cima dela, certo? Aqui essas flores aqui e essas folhas aqui penduradas não são dessa árvore, certo? Então, aqui é uma planta aérea. Olha aqui outro exemplo de planta trepadeira, que ela vai subindo pela parede, certo? Isso aqui é uma planta aérea. Você vê que ela tem raízes bem pequenininhas. Quando você tira um pouquinho dela da parede, você vê as raízes bem pequenininhas. E aqui, as plantas comestíveis. E quais são as partes que nós comemos? Cenoura, rabanete. A gente come o quê? A raiz, olha, aqui é a raiz e as folhas também, certo? Batata. Batata, aqui é o caule da planta. Sabiam que a batata é o caule? É o caule da planta. E aqui, fruto. Tomate. Tomate é um fruto. Por quê? Porque tem semente, certo? Tudo que tem semente é fruto. Por isso que o tomate é um fruto, certo? Morango que tinha sementinhas aqui. E aqui é uma pera. Folhas, olha aqui, alface, couve. E aqui a flor
Aqui eu falei couve, né? Aqui não é couve. Aqui é repolho, certo? É repolho crespa. Aqui é alface, aqui é repolho crespa. Couve, flor é esse aqui, ó. Aqui é a flor, certo? Do couve-flor. Agora vamos para outros seres vivos, certo? Estudamos as plantas, já estudamos os animais. E agora vamos para outros tipos de seres vivos que nós só vemos através de microscópios, certo? Vamos lá primeiro aos vírus. Os vírus são seres microscópicos e simples, certo? Vamos lá. A gripe é apenas uma das doenças causadas por vírus que pode infectar os seres humanos. Aí vamos lá, sarampo, dengue, catapora, rubéola, febre amarela, hepatite, também são doenças virais. E agora nós temos, claro, né, a pandemia do coronavírus. O coronavírus, como o nome já diz, é uma doença causada por um vírus, certo? Os vírus são os únicos organismos que existem no planeta Terra que não são constituídos por células. Gente, é por isso que alguns cientistas não têm eles 100% como seres vivos, porque eles não têm células, certo? E eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de outras células de outros seres vivos. É por isso que eles conseguem, certo, atacar o nosso corpo, porque ele começa a se reproduzir dentro das nossas células, e aí ocasiona o quê? As doenças, certo? Como é o caso agora do coronavírus. Ele só sobrevive e se reproduz dentro de outro ser vivo, ou seja, nas superfícies ele vai estar vivo, mas ele não vai se reproduzir, mas a gente vai se contaminar com ele. Por isso que tem que lavar as mãos, certo? Constantemente. Por quê? Porque você, ao tocar um ambiente contaminado por um vírus, você vai trazer ele para o seu corpo através das suas mucosas, que é através dos olhos, quando você passa a mão nos olhos, no seu nariz, na sua boca, certo? Por isso que nós utilizamos a máscara, que é para quê? Proteger o nariz e a boca, certo? Tanto de contaminar outra pessoa, se nós já estivermos contaminados, que quando a gente fala, sai micropartículas, e essas micropartículas de saliva que saem da nossa boca, ela tem vírus, certo? Aí a gente lembra que talvez muita gente talvez não acredite na existência, né, na propagação tão rápida do coronavírus, só que a gente lembra assim, quando na escola tem um coleguinha com sarampo ou catapora. É mais essa catapora, porque o sarampo, como a cobertura vacinal é muito grande, então a gente ouve mais falar hoje em dia na catapora. Quando uma criança está contaminada de catapora e ela vai para a escola, o que acontece? Com uma semana ou duas, outras crianças estão com catapora. Então, muitas vezes a gente esqueceu, né, que os vírus, eles circulam com facilidade, certo? Através da nossa saliva, e aí a gente contamina tudo. Porque você imagine que você fala, as partículas caem aqui na frente, e aí alguém passa a mão nesse ambiente que eu estou aqui, e aí leva a contaminação nas suas mãos e vai passar para ele também. Por isso que, olha, sempre a gente fala o quê? Lavar as mãos antes de se alimentar, para quê? Para não contaminar quando a gente for se alimentar. É isso? Então, os vírus são tipos de seres vivos que, para sobreviver e se reproduzir, precisa de outro ser vivo, certo? Olha aqui alguns exemplos de vírus. Gente, aqui, essas imagens, elas são reproduções de imagens que se vê no microscópio. A gente não consegue ver os vírus a olho nu, certo? Só através do microscópio. Olha aqui o coronavírus. Por que ele é chamado assim? Porque ele tem
isso aqui, certo? Que parece, que lembra coroas, certo? Então, por isso que o nome coronavírus. Aí eu tenho vários vírus aqui, adenovírus, que é o vírus que causa algumas infecções respiratórias em crianças. O vírus influenza, olha que ele parece um pouquinho, né, com coronavírus, né? O vírus influenza é o vírus que causa que doença? A gripe, certo? O vírus da hepatite B, certo? O vírus ebola, que é um vírus muito letal, certo? Ele mata muito rápido, esse vírus aqui, certo? Em questão de dias, ele mata uma pessoa. Aí vem o vírus da raiva, que é uma doença que ela tem o animal, né, o cachorro ou o gato como hospedeiro, e se entrar em contato com o ser humano também é fatal. É uma doença também que mata muito rápido, certo? Rotavírus, também é uma doença que ataca muitos bebês, certo? Se eu não me engano, é a que dá diarreia, febre. Papilomavírus humano é o que causa algumas das doenças como HPV, certo? Em mulheres, que acaba desenvolvendo câncer de colo de útero. E o vírus da herpes simples, que é uma doença, né, que acaba atacando principalmente a pele, né, a boca, e estoura, né, tudo, faz feridas na boca, né? Então, esses aqui são alguns exemplos de vírus. Todos eles, claro, aqui só podem ser vistos através de um microscópio, certo? Vamos lá. As bactérias são seres vivos unicelulares, ou seja, formados por apenas uma única célula. Podem estar no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. A maioria das bactérias, elas são benéficas e não causam nenhum mal aos seres humanos. No entanto, existem bactérias que causam doenças. Muita gente diz assim, as bactérias, elas já são consideradas seres vivos por causa disso, porque elas têm uma célula, certo? E aí algumas bactérias podem causar a tuberculose, que é uma doença que parece com a gripe no começo, mas ela não é uma gripe, certo? Porque ela é causada por bactérias, a gripe é causada pelo vírus. Hanseníase, que é uma doença que ataca, a princípio, a pele, certo? Começa com manchas brancas no corpo, que você, ao tocar, você não sente aquele local, certo? Depois ela vai atacando todo o seu sistema nervoso central, seus órgãos internos, certo? Mas todas essas são doenças que podem ser tratadas no começo. Coqueluche, que o pessoal chamava antigamente de tosse comprida, certo? Também é uma doença que ataca as vias aéreas. Pneumonia bacteriana, certo? Tétano, como é que a gente pega tétano? Através de um machucado no nosso corpo, a bactéria, ela vive no solo, não é só em vidro, não é só em prego enferrujado, certo? No solo contaminado, essa bactéria vive. E aí, se você tem um corte no seu pé ou nas suas mãos, e você pega aquele local e tem essa bactéria, ela começa a paralisar seus órgãos, paralisa o pulmão, vai paralisando até a pessoa morrer. E para essa doença aqui existe vacina. É uma vacina que é tomada a cada 10 anos, certo? Que é chamada antitetânica. Tem vacina contra o tétano. Coqueluche também tinha vacina. Quando você é criança, você toma vacina contra coqueluche. Leptospirose, ou a famosa doença do rato. Também é causado o quê? A urina do rato está contaminada com essa bactéria. E aí, novamente, se entra em contato com um objeto, alguma coisa que o rato fez lá xixi, esse xixi está contaminado, você vai desenvolver essa doença e essa doença também é fatal. Meningite meningocócica também é uma doença que mata muito rápido, uma bactéria, e ela pode
Ataca as meninges, que são membranas que protegem o nosso cérebro, e elas inflamam, infeccionam e acaba a pessoa morrendo. Cólera também é uma doença fatal, certo? Essa bactéria vive na água, a água está contaminada com essa bactéria, por isso que a gente tem que beber água, ou filtrada, fervida, clorada, porque o cloro mata, certo? Esses vírus, essas bactérias, certo? E alguns protozoários também. Então, vamos lá? A maioria das bactérias, ela não é danosa, certo? Vocês viram aquelas bactérias ali que eu mostrei que causam aquelas doenças, mas o nosso corpo tem muitas bactérias, só que essas bactérias, elas organizam o nosso corpo, principalmente as que vivem no nosso intestino, que auxiliam na digestão dos alimentos, certo? Existem bactérias no nosso trato intestinal, em todo o nosso intestino, que elas vão fazer o quê? O processo, auxiliar nesse processo de digestão que começa onde? Na nossa boca, certo? O processo digestório começa na boca, aí continua esôfago, estômago, certo? Intestino, aí vai intestino grosso, intestino delgado, e depois, certo? Os nossos rejeitos saem através da urina e das fezes. Então, essas bactérias são importantíssimas no auxílio da nossa digestão e também no controle da nossa imunidade. Acreditem, nós precisamos dessas bactérias boas para o bom funcionamento do nosso organismo. Quando existe um descontrole dessas bactérias boas, quando temos menos bactérias boas e mais bactérias ruins, aí nós temos aqueles processos famosos, né, de diarreia, de mal-estar, de febre, dor de barriga. São causados por quê? Porque essas bactérias ruins aumentaram, certo? Com relação às bactérias boas que acabaram, por algum motivo, não desenvolvendo muito bem e não trabalhando da forma adequada. E aí as bactérias também fazem parte do processo da produção de alimentos. O queijo, a fermentação do queijo, ela só acontece por causa das bactérias que vão se desenvolver. O nosso iogurte, que a gente gosta tanto de tomar iogurte, ele também acontece, se desenvolve através de um processo de produção de bactérias, que são os famosos lactobacilos, certo? E aí tem vários tipos de lactobacilos, certo? O vinagre também é um processo de fermentação de algumas bactérias, certo? E aqui alguns tipos de bactérias. Isso aqui também só pode ser visto através do microscópio. E aí, através da identificação desse tipo de bactéria, é que o médico vai dizer qual é o tipo de doença bacteriana que você tem e qual é o tipo de medicamento que você irá tomar para acabar com a doença que foi causada por alguma das bactérias ruins, certo? Os fungos. Os fungos são seres vivos que podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos e bolores, certo? Muitos fungos são visíveis a olho nu, como o caso dos cogumelos, e outros são microscópios, como os que são usados na fabricação do queijo gorgonzola. Vamos lá, a gente só consegue ver alguns tipos de fungos, certo? Como esses aqui, que é o caso dos cogumelos. Cogumelo, ele não é uma planta, gente, ele é um fungo, certo? Olha aqui, ele nasce onde tem locais bastante úmidos, olha aqui. Quando você vê um tronco já de madeira apodrecido, ou quando chove muito em um local que tem muita grama, certo? Eles gostam de desenvolver onde tem umidade, os fungos, certo? Por isso que quando chove muito, às vezes uma parede, quando fica muito úmida, você vê lá aquele negócio todo verde, né? É o bolor, que a gente chama, ou quando tem um lugar muito abafado, você deixa lá, esquece um pão na bolsa de plástico. Tá lá, ficou molhado, úmido ali dentro,
quando você passa uns 5 dias, 6 dias, que você abre a bolsa, o pão tá cheio daqueles pontinhos, aquelas coisinhas verdes, né, fofinhas, né, não pega aquilo ali. Aquilo ali é fungo, certo? O bolor é um fungo e ele prejudica a nossa saúde, certo? Os cogumelos, vocês também só podem consumir o cogumelo que é vendido no supermercado, porque aquele, com certeza, é um cogumelo que você pode comer, o comestível, porque tem cogumelos que são extremamente venenosos, certo? E alguns fungos que a gente não consegue ver é o que produz o famoso queijo gorgonzola. Gente, eu nunca comi queijo gorgonzola, já vi, certo? Já vi, mas eu nunca comi, certo? Mas o queijo gorgonzola, ele é utilizado um fungo para fazer esse tipo de queijo, certo? Às vezes os fungos são confundidos por plantas, porque eles não se locomovem, e alguns podem lembrar partes de plantas, como eu falei para vocês, como é o caso do cogumelo e do bolor. O bolor muitas vezes lembra o musgo, né? Você vê assim na parede molhada e você pensa que é um musgo, mas não é um musgo, é um fungo. Porém, ao contrário das plantas, elas não produzem o seu próprio alimento. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos, sendo importantes na decomposição da matéria orgânica. Eu falei para vocês, né? Você só encontra esses fungos em locais úmidos, como folhas em decomposição, apodrecidas, troncos de árvores apodrecidos. Você encontra muito desses fungos, principalmente os cogumelos e o bolor, certo? Você encontra nesses ambientes. Por quê? Porque eles se alimentam desses materiais em decomposição, porque eles não são plantas, então eles não produzem o seu próprio alimento. Vamos lá a outro ser vivo, ao nosso último ser vivo, os protozoários. São seres microscópicos unicelulares, ou seja, só tem uma célula, e a maioria não produz seu próprio alimento. Alimente-se de seres vivos ou de resto deles. Eles possuem diferentes estruturas para se locomover, como cílios, flagelos e projeções do corpo. Vamos lá? Olha aqui, flagelo é esse rabinho aqui que ele tem, olha. Aqui também, certo? É uma imagem aumentada de microscópio. A gente não consegue enxergar a olho nu, certo? Os protozoários. Olha aqui, ele tem esse flagelo, que é onde ele vai se movimentar, certo? E aqui, cílios também, que são vários cabelinhos que também vai ajudar na locomoção desse protozoário. A ameba é um protozoário de água doce e que se locomove projetando partes das células, ou seja, ela vai se impulsionando seu próprio corpo para poder se locomover. A ameba é um protozoário e ela, como ela vive na água doce, se a gente beber água contaminada, por isso que nós temos que beber água ou clorada, ou filtrada, ou fervida, certo? Para que a gente tenha a mínima chance de se contaminar com esse protozoário. Gente, a ameba causa vários problemas de saúde, principalmente digestivos, certo? Como ele se alimenta, certo, de outros seres vivos ou de resto deles, ele vai ficar lá no nosso intestino, alimentando-se, certo, de todos os nutrientes que a gente deveria se alimentar, certo? Ele vai ficar lá, certo, no nosso organismo, no nosso intestino e se utilizar do alimento que deveria ser para a gente, certo? Então, por isso que a gente tem que ter todo cuidado ao beber uma água. A água tem que ser tratada, certo? O tripanossomo também é um protozoário, certo? Flagelado. Por que ele é flagelado? Porque ele tem esse rabinho aqui para se locomover e causa a doença de Chagas. Gente, a doença de Chagas é uma doença que ela ataca o coração, certo? E o coração da pessoa vai crescendo, certo? E a pessoa depois morre com o passar do tempo, certo? Então,
Essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado, certo? E possam responder as questões que estão nas nossas atividades, que vão da página 47 até a 51.